palavra aí diz que Ele converterá. Ninguém mais pode converter, a não ser o Espírito Santo. Então agora vamos fechar os olhos. Santo Deus, poderoso e majestoso, vem falar conosco agora, através da Tua palavra que é santa, fiel e verdadeira. Como o Senhor falou ontem comigo, Pai. Vem converter as famílias, Pai, em lugar de amor, em lugar de delícias. Vem transformar o nosso ser, Pai. Vem tirar de nós toda a amargura, toda a tristeza, toda a desavença, toda a desunião. E penetra em nosso coração e muda o nosso coração, Deus. Transforma, faz um vinho novo em nossas vidas, nos nossos filhos, nos pais, para que nós possamos andar diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Traumas. Existe uma cura. O que causa um trauma? Feridas e amarguras e tristezas. Mas a palavra de Deus diz que Deus veio para quê? Quando nós estamos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Ele entra e Ele faz algumas mudanças. E a primeira mudança que Deus faz numa família onde Deus habita é o quê? É marcar com bons hábitos. Nós vimos nesse vídeo aqui os bons hábitos de falar da palavra de Deus para os nossos filhos, de anunciar para os nossos filhos e para o nosso cônjuge a palavra de Deus. Marcar esses hábitos entre nós. Porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele colocou hábitos negativos em nós. Ele colocou muitos hábitos em nossa vida que vai contra a vontade de Deus. Mas ali quando nós vimos a palavra de Deus, diz que quando ele olhou lá do céu e viu que as famílias da terra estavam em uma desordem. No livro de Isaías, a palavra de Deus diz que um menino nos nasceu. Um presente chamado Jesus, Emanuel, Yeshua. Ele veio para mudar e para mostrar para Satanás que todas as famílias sobre a face da terra são benditas. Quando nós abrimos o nosso coração e tiramos os velhos hábitos, porque a palavra de Deus diz que aquela roupagem antiga foi tirada, ela já não existe mais. Então, quando nós quando nós viemos para o reino de Deus e procuramos a cura, queridos, a palavra nos ensina que nós temos novos hábitos. Orar, cantar hinos e louvores, bendizer o nome do Senhor, corrigir com brandura, viver a personalidade de Cristo em nós. Outra coisa marcante que os filhos de Deus têm é nos abençoar com amor, proteção, aceitação e suprimentos. Quando nós estamos no Senhor Jesus, estamos em família reunidas, e Ele cuida dessa família, como Ele mesmo disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, eu queria abraçar e guardar vocês como a galinha acolhe aos seus filhotes. Quando Deus coloca isso no meu coração como pai, sacerdote, quando a serpente vem para entrar no meu lar, eu estou armado com a palavra de Deus e com a fé e com a virtude da graça. Então eu digo não. E todas essas coisas entram na minha vida. Primeiro, o amor, que está em 1 Coríntios, que diz que é o quê? Não fingido. É o amor que transforma. É o amor que realiza. Quando nós estamos numa família de traumas, com
sujeira de Satanás, vamos dizer assim, nós não temos esse amor, porque nós não temos como nos relacionar. Mas quando nós temos esse amor de Cristo, que não é o meu amor, mas é o amor que veio do céu através de Jesus Cristo e entrou na minha vida e entra na sua vida quando você quiser, transforma, muda circunstâncias e traz bênçãos para nossas vidas, proteção. Uma família que está ligada ao reino de Deus, nada abala aquela família. Pode vir as lutas, pode vir os sofrimentos, mas elas estão protegidas. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Judas, que nós estamos escondidos em Jesus Cristo. E em Efésios diz que nós estamos assentados. Agora imagina um lar, onde só eu estou assentado em Cristo, e a minha família não está. Sabe o que significa? Está faltando algo, está faltando da minha parte me entregar completamente ao reino de Deus, para que o reino de Deus chegue a todas aquelas pessoas à minha volta. Negar a mim mesmo, morrer, para que haja proteção, para que haja aceitação e que haja suprimentos, não só físicos, mas espirituais. A palavra diz que Jesus um dia disse: olhem para os lírios do campo. E eu hoje digo para você que está aqui: olhe para as árvores. Você é capaz de dizer para a árvore: dá fruto. Olha para os pássaros. Você já imaginou quantos pássaros nós temos sobre a face da terra e ninguém alimenta eles? Assim você é mais importante do que eles, e Deus cuida de você. E nós estamos falhando como pais em não levar essa proteção. Como pais, nós estamos deixando a desejar. Isso que Deus falou comigo. E como igreja, queridos, nós somos o porta-voz de Deus na terra. Então, quando nós negligenciamos a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, é que todas as famílias sejam o quê? Benditas. Está faltando algo em mim. Porque quando Deus fez no Jardim do Éden a primeira família, ela era bendita. Mas por causa da obediência que faltou, o diabo entrou. Muitos lares estão sendo destruídos por causa dessa desobediência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nos surpreende, nos compreende e nos aceitar e nos fazer pessoas aceitáveis dentro de um lar harmonioso. Não importa se eu sou o patinho feio, como muitos acham. Não importa se eu sou o mais inteligente. Não importa se eu sou o mais estudado ou o mais trabalhador. Não importa. Se estamos dentro do parâmetro de Deus, a família é igual. Mas tem algumas famílias que estão completamente desestruturadas. Sabe por quê? Porque elas não se reúnem para dizer: eu te amo. Você já fez isso? Hoje? Você já reuniu sua família hoje a seus pés, lá na sua cama, no lado da sua mesa? Já abraçou eles e preocupou com eles e ajoelhou e orou e falou com Deus: Deus, protege fulano. Seguras e bem firmadas, bem afinadas emocionalmente. Deus colocou dentro do homem uma alma, e essa alma, ela tem algumas funções, e nela estão as nossas emoções. E a emoção é
ela é como um rio. Conforme aquilo que nós deixamos entrar em nossa vida, ela é completamente destruída. Então ali, queridos, se estamos afinados emocionalmente uns com os outros, nós temos alegria. Muitas famílias estão perdendo a essência da alegria. A alegria de sair com o filho e brincar de bolinha de gude. A alegria de ir ao shopping. A alegria de presentear a esposa. Com uma rosa. Às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar rosa. Leva mais do que uma rosa. Leva o seu caráter transformado em Cristo Jesus. Leva mais do que isso, do que as coisas terrenas. Leva o reino de Deus para o seu lar. Deixa o reino de Deus transformar toda a sua casa. Para você poder dizer: eu e a minha casa não vamos servir, já servimos ao Senhor dos Exércitos. E aqui, quando nós estamos com as nossas emoções ligadas no reino de Deus, ainda que eu não veja, como está escrito em Abacuque 3,17, ainda que eu não veja a minha família lá na estrutura de Cristo, no final, eu me alegro, porque Deus está fazendo. Porque eu sou apenas a primeira pedra que Deus colocou. E todas as outras virão e se encaixarão. É isso que Deus está falando para mim, para você. Como está a sua família, querido? Deus definiu nossa família para demonstrar atenção, suprir nossas necessidades, suprir nossos sentimentos. Mas de vez em quando a gente só faz guerra. Fala a verdade. Nós só fazemos guerra. É isso que Deus está falando. Quando Ele juntou o homem e a mulher, Ele teve um propósito. E qual foi o propósito que Deus teve? A mulher ser idônea, ajudadora, conivente com as coisas do reino de Deus. A mulher que ora, a mulher que tem boas qualidades em Cristo. Quando Ele nos reuniu e disse, quando a gente lê esse texto aqui de Marcos, capítulo 10, que fala sobre o divórcio, a palavra divórcio significa danificar. No hebraico, na tradução para o aramaico, significa destruir e danificar a vontade do Pai. Por isso que quando Jesus estava ali, trouxeram uma mulher e disseram para Jesus: o que faremos com ela? Porque Moisés nos deu carta de divórcio. O que Jesus respondeu para eles? No princípio, lá no princípio. Porque em João 1, a palavra de Deus diz que no princípio Ele era o verbo. Quando Jesus era o verbo, Ele estava criando todas as coisas. E o projeto maior de Deus foi a família. E o diabo odeia a família. E mesmo nós sabendo que o diabo odeia a família, nós aceitamos e cruzamos os braços. E Jesus disse para eles: no princípio não foi assim que foi feito, mas por causa do vosso coração que é duro, que não compreendem, não querem gravar o que Deus, o que o meu Pai ordenou, acontece essas coisas. Mas vem a consequência. E ali Deus está falando para mim e para você: suprir nossos sentimentos. Se eu pudesse enfiar a mão dentro de mim mesmo e me arrancar a minha
minha alma e colocar do meu lado, e de repente essa minha alma virar para mim e começar a falar para mim mesmo aquilo que eu estou fazendo de errado, será o que ela falaria? Eu costumo chegar no espelho. Em casa tem um espelho grande no quarto, atrás da porta. De vez em quando eu chego lá e falo. Eu me corrijo. É isso que Deus está falando ali. Os nossos sentimentos. Apenas uma palavra destrói relacionamentos. Os irmãos de José, com uma palavra, destruiu um relacionamento maravilhoso projetado no céu. O que nós temos feito, queridos? É isso que Deus está falando para mim e para você. O livro de Lucas, capítulo 1, verso 14, diz assim: e terás alegria, regozijo. Está falando do nascimento de Jesus. Deus poderia ter vindo em forma de Deus Todo-Poderoso e governado essa terra. Mas o que ele fez? O projeto que Satanás tinha destruído no passado, ele falou: eu vou restaurar. Porque eu posso fazer isso. Então eu quero que você creia que Deus pode restaurar. E ele encontrou com aquela jovem e falou para ela que ela ia ter um filho. E o marido, o noivo, o desposado, queria tirar o corpo fora. Quantas vezes nós queremos tirar o corpo fora? O José, secretamente, ele quis abandoná-la. Ele não queria aquele jugo de família. Muitas das vezes nós achamos que é pesado demais para os nossos ombros. Mas o anjo apareceu para ele e disse: a sua família é especial. A sua família, querido, que está aqui, é especial. Sabe por quê? Porque lá ela carregou no ventre o Filho de Deus. Você pode bater no peito e dizer: eu carrego dentro de mim o Espírito de Deus. Deixa Deus governar sua família. Seja sacerdote. É isso que Deus falou comigo essa noite. Deus criou a família para que tivéssemos méritos, honra. De qual família que você é? Eu sou filho do Antônio Maurício e da Juliette. Eu me sinto honrado. Méritos. Mas o que os nossos filhos vão dizer de nós? Lá em casa não é uma família. É um lugar onde a gente se encontra de vez em quando. Família é relacionamento. Família é viver junto, sofrer junto, amar junto, é alegria junto. Méritos. E através deles, estímulos. Para que a gente não seja amargos. Certo dia alguém chegou para Eliseu e disse para Eliseu assim: esta água está amarga. Às vezes a sua família está amarga. O que Eliseu fez? Pegou o sal e jogou na água, ela ficou doce. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Começa a pegar esse sal e jogar dentro da sua família, para que haja transformação e vida. Rebeldes e inseguros. A palavra diz em Efésios 2 que em outro tempo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente era completamente rebelde ao Senhor. Se eu sou rebelde ao Senhor, como que o meu filho vai me obedecer? Certo dia eu fui corrigir o Thales. Eu estava com os pés no chão, um frio, e ele saiu do banheiro com os pés no chão, e eu o repreendi. Falei: você está com os pés no chão. Ele disse: o senhor também está.
inseguros. Famílias inseguras. Porque a única coisa que traz segurança para nós é o amor. Muitas das vezes estamos tristes ou inseguros. Aí o sacerdote da casa chega e abraça. Mas não é aquele abraço. Não tem tempo de abraçar agora não. Estou muito ocupado. Perde a essência. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava insegura. Alguma coisa na vida dela destruiu a família. Mas de repente, ela tocou em alguém que teve tempo para ela. Será que estamos tendo tempo? É isso que Deus está falando para nós, queridos. Porém, o pecado afetou profundamente o propósito original de Deus. Uma das maiores causas de destruição nos lares são o adultério, a prostituição e a bebedice. O mais comum é a bebedice e as drogas. Nós, como sacerdotes, muitas das vezes nós estamos invertendo a situação. Em vez da gente ir aos pés do Senhor e buscar a solução de tantas coisas que nós fazemos, ou de tantos prejuízos que nós estamos vendo em relação à nossa família, nós vamos para outro Deus. Aquele que fica dentro de uma garrafa e que é transparente. E aí, sabe o que acontece? Discórdia. Porque um espírito maligno traz o outro. Quando nós não damos atenção devida para a nossa família, Satanás e todos os seus demônios vêm e começam a dar a atenção que nós não estamos dando. Para resgatar só o sangue de Cristo Jesus. Famílias que estão assim. Abandonar o estado original. Com isto vieram os conflitos familiares, o abandono. Quantas mulheres estão se sentindo abandonadas? Quantos homens estão se sentindo abandonados? Cheios de mágoas, suas almas estão completamente cheios de amargura, de ressentimentos, de rejeição familiar, ausência dos pais, discórdias, separações. A consequência é traumas familiares. Mas quando entra o amor, amor é a solução. E o amor e a esperança, quando elas entram em nossa vida, muda. Mas para isso, a palavra de Deus diz o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei na família e vou cear com vocês. Mas se você fechar a porta para Jesus, ele vai ficar do lado de fora. Ele vai esperar um tempo. Depois ele vai fazer assim, como ele disse para os apóstolos: batam os seus pés para que o pecado daquela cidade não te acompanhe. Traumas. Se sentássemos. E eu queria fazer isso hoje, a Cida não deixou. Eu queria pôr todas as crianças aqui e eu ia perguntar para elas: como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa lá, filha? Porque a criança é sincera. Ela ia responder para mim: meu pai não me importa comigo. Meu pai não sabe nem a cor do meu sapato.
Minha mãe, como é que estamos como família? Porque se não estamos fazendo conforme o que Deus quer, nós estamos pecando. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Olha, famílias disfuncionais, família que não funciona conforme o propósito de Deus. Parece família, mas não é. Só parece. Porque a família que é de Deus, elas lutam junto, elas vivem junto, elas comem junto. Elas são alegres juntas. No mundo marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas. E ao estarem esfaceladas emocionalmente, quando nós ligamos a televisão, existem alguns programas que são dedicados à família do inferno. Só passa coisa que não deve. Chama-se a escola para destruir as famílias, ou seja, a escola de Satanás. Chamado novelas. A palavra novela no aramaico significa enrolar e tragar para destruir. Mas a gente aceita. Pode tudo. E se Deus viesse aqui agora, Jesus chegasse e assentasse aqui e perguntasse para nós: como está a sua casa? Será que estamos tendo um tempo de adoração com os filhos? Uma igreja forte é uma igreja estruturada, com a família estruturada no reino de Deus. A célula máter, ou a família, se tornou um lugar de guerra. Filhos brigam por causa da pasta de dente. Praça de guerra, discórdias, dissensões, rebeldia, separações. Tem gerado pessoas o quê? Disfuncionais, tristes, amarguradas, com as personalidades destruídas, distorcidas, machucadas, feridas, inseguras e rebeldes. Como é que você acha que seu filho e a sua filha, no dia que chegar diante do altar e dizer: eu prometo ser fiel a ti, você tem preparado seu filho para isso? Para chegar para o outro lar? Senão ela vai estar assim, queridos. Olha, se a nossa vida é assim, os nossos filhos são assim. É isso que Deus está falando para nós. A família de Adão, em Gênesis capítulo 4, verso do 1 ao 7, Deus construiu o homem do pó da terra e deu o nome dele de Adão. A palavra Adão significa vermelho, porque veio do barro. E Deus construiu um lugar para ele morar, chamado Jardim do Éden, ou lugar de delícias, que é a minha casa e a sua casa. A sua casa tem que ser um lugar de delícias. Para onde você olhar, todos os cantos da sua casa tem que ser abençoado. E você tem que vigiar. E a ordem para vigilância no lar é do sacerdote. A palavra diz que Deus olhou e viu que ele estava sozinho. Se Deus viu que ele estava sozinho, significa que nós fomos feitos para andarmos em família. Mas o diabo falou: vou botar o dedão aí nessa história. E Deus fez o quê? Fez dormir o Adão. E não fez a mulher de barro, não, querido.
Deus fez a mulher de você, homem. E nós costumamos dizer assim que a mulher, misericórdia na mulher. A mulher é isso, a mulher é aquilo. Já não estou aguentando mais aquela mulher. Eu quero te dizer, da onde que veio essa mulher? Do homem. Veio do pó refinado, ou seja, Deus tirou algo daquilo que ele tinha criado para fazer a mulher. Então a transformação tem que vir de você, sacerdote. Tem que vir do seu lar, para proteger, para guardar, para guiar e para falar para a serpente: aqui não, aqui é o meu lar. E o que aconteceu ali? Houve um egoísmo, ciúme e inveja. Ele teve 2 filhos. E um ficou com ciúme e inveja do outro. E geralmente é assim. A gente gosta mais da Leila do que da Lúcia. A Leila é meu filho predileto. Então tudo é para Leila. Aí a Lúcia ficou com raiva e com inveja. E o que aconteceu? A palavra diz que veio a primeira semente do inferno, que foi o primeiro homicídio. Aonde que aconteceu? Acontece na casa do vizinho. Aconteceu foi na família de Deus. Então, amados, vamos abrir os nossos olhos e receber o que Deus está falando. À medida que o pecado entra na família, entra conflitos e traumas. A família de Noé. Noé foi escolhido porque ele era justo segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que logo quando ele saiu, ele fez um altar. Logo que a arca parou, ele fez um altar. Depois ele plantou uma vinha e fez um vinho. E entrou para sua tenda, se embebedou, tirou a roupa e ficou nu. Aí um dos filhos, o Cã, entrou e viu o pai nu. A família não tinha harmonia. Veio fazer fofoca para o outro. O pai no outro dia, o que aconteceu? Amaldiçoou a geração de Cã. E até o dia de hoje, a geração de Cã é amaldiçoada. Então, queridos, vamos prestar atenção no que estamos fazendo com a nossa família. Primeira coisa que aconteceu ali foi um pai que não tinha nada que se embriagar. Quanto mais está nu onde não devia. A palavra embriagar significa sair do sentido. E quando nós saímos do sentido, alguém entra. E esse alguém chama-se Satanás. Desrespeito mútuo, difamação familiar. Não, na minha casa não acontece isso. Minha casa é uma bênção. Uma família com promessa e incumbências de frutificar, multiplicar, entra em conflitos. A incumbência que Deus deu para ele foi o quê? Vocês vão povoar a terra. Isso foi para Noé. Mas antes de Noé, antes de Adão e Eva pecar, a palavra diz que Deus falou para Adão e Eva quando estavam puros: frutificai e multiplicai. Hoje é a função de quem? Nossa, como igreja, de multiplicar e frutificar no reino de Deus. Filhos que não respeitam os pais, insubmissão à autoridade, é o que nós vemos hoje. Mas por quê? Está faltando a autoridade e a obediência a Deus. A palavra diz que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão.
maldição entrou em ação. A família de Abraão. Abraão foi um cara que foi escolhido por Deus, porque ele ouviu, só de ouvir falar, ele ouviu só a voz de Deus e ele creu. Mas ele falhou como família. Olha lá. Primeira coisa que ele fez, Deus disse que ele ia ter um filho. Aí a mulher dele, ele tinha que ouvir a mulher nesse assunto? Não. A mulher falou, não. Toma minha serva que é novinha, bonitinha, nós já saímos do Egito, tem um filho com ela, porque aí vai ser o herdeiro. Mas quem que era o predileto dele? Era o Eliezer. Para de ter prediletos, diz o Senhor. E aqui a palavra está dizendo que houve uma rejeição. Rejeitou Ismael. Rejeitou Sara. Em vez dele enfrentar lá, ele sabia que Deus era com ele. Ele tinha uma família que pertencia a Deus. Quando chegou lá, que alguém chegou e contou uma historinha. Sua mulher é muito linda, muito fofinha. O fulano de tal quer ela. Em vez dele ir lá e orar, e como sacerdote, ele danificar a ação de Satanás, ele inventou uma mentira. Sara sentiu rejeitada. Quantas mulheres que a gente vai dar aconselhamento, elas estão sentindo rejeitadas? Mães, filhas. Certa vez eu fui fazer um evangelismo com um grupo do CTMDT. Eu estava fazendo escola de pastor. Me ligaram para que eu fosse até a rua da prostituição em Belo Horizonte. E quando eu não queria ir de maneira nenhuma, mas forçaram que era para que eu fosse. Era uma coisa muito organizada. A polícia estava com a gente. Alguns outros pastores estavam. Quando nós entramos, e no quarto que nós entramos, eu e mais duas pastoras e um pastor e um policial, a moça estava preparando uma Tereza. Vocês sabem o que é Tereza? Quem sabe o que é Tereza aqui? Corda de suicídio. Começamos a conversar com ela, sabe o que ela falou? Não aguento mais a rejeição. Dói. Quando nós oramos e anunciamos o evangelho para ela, ela falou, como é que eu vou sair daqui? Para onde que eu vou? Nós levamos ela para uma casa. E nessa casa cuidaram dela e hoje ela é obreira. Sabe onde que essa mulher está hoje? Na Índia, pregando o evangelho para aquelas garotas lá que são jogadas fora. Como é que está a nossa família, querido? Será que nós estamos fazendo tudo correto? Uma família de preferências e acepções de filhos. Abraão preferiu Isaac, marcada pela separação. Deus está falando no seu coração. Eu queria orar por você. Mas teve uma família na Bíblia que eu acho maravilhosa. É a família de Lídia. Quando eles aceitaram a Jesus, eles se entregaram. Outra é a família de Dorcas. Se entregou completamente. Outra, a família do José, aqui ó. Que no passado foi uma família completamente destruída. Mais de uns 20 anos para cá, foi uma família e é uma família que combate o bom combate do inferno para fazer a obra de Deus. A tempo e fora de tempo. Como é que está seu coração, querido? Eu queria que você ajoelhasse aí hoje no seu lugar. Não precisa você vir aqui à frente, não.
E nós vamos orar. Todos nós vamos orar pela nossa família. Senhor meu Deus, eu me prostro diante do Senhor, Pai, e coloco, Senhor, nossas vidas diante do Senhor como família. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha passar a sua mão, trazendo renovo, Pai, curando, Pai, sarando, Pai, porque o Senhor, Pai, deu esse presente maravilhoso para a igreja. Aqui, Pai, no nosso meio, tem famílias desamparadas, tem famílias separadas, tem famílias desordenadas, tem famílias justas, porque todas são justas aos seus olhos, mas tem falhas, tem brechas. A tua palavra diz que nós temos que tomar posse e fechar essas brechas. Por isso agora, Deus, tem famílias que os pais estão desempregados, os filhos estão desempregados. Abre essa porta, Pai, em nome de Jesus. Tem famílias que há doentes, Deus poderoso, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. O Senhor já levou, Deus. Nós agora proclamamos a cura, Senhor. Agora, Pai, eu quero orar, Senhor, pelos pequeninos que ainda não sabem falar e não entendem, e não sabem, Deus, o porquê de tanta situação que tem acontecido nos nossos lares. Eu quero te pedir, Deus poderoso, Deus majestoso, vem agora, Deus, sobre estes lares, trazendo a sua graça abundante, Pai, sobre esta família maravilhosa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso. Agora sobre os adolescentes, Pai, que muitas das vezes nós como pais não entendemos, mas o Senhor entende, porque o Senhor passou por todas as fases de um ser humano, Jesus. Entre agora, Senhor, com providência, Senhor, no coração de cada uma, Senhor, dos nossos filhos, que não são aborrecentes, são filhos da promessa. E restaura, Deus. Agora eu quero orar, Senhor, pelos maridos, que os maridos venham, Senhor, amar as mulheres como o Senhor ama a igreja. E que as esposas sejam completamente dedicadas ao Senhor, Pai. A cada um dos esposos, Pai. Que elas possam ver neles a referência de Cristo no lar, Pai. E eu dou uma ordem a todo espírito das trevas que tem atormentado as famílias, não só aqui desta igreja, mas da cidade de Contagem. Contagem vai ser conhecido como a cidade das famílias felizes. E onde estiver um servo do Senhor, que assim seja onde eles moram, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias.